A gente que tá ali mais velho tem essa mania de achar que o nosso tempo era melhor. Nosso tempo, quer dizer, hoje ainda é o nosso tempo, a gente não morreu, né? Então, a gente tem essa mania, né, de falar isso. E aí, eu criei um post aqui na aba comunidade, com um meme falando da juventude que viveu os anos 70, 80 e 90, que eles tiveram a melhor época, né? Tiveram a juventude mais feliz. E obviamente que isso gerou uma série de questionamentos, de discussões ali dentro desse post, e muitos ficaram nervosos, né? Alguns ali ficaram nervosos, falando que não, porque minha infância foi um lixo. E o brasileiro, ele tem essa mania, né? Esse vitimismo sistematizado, independente do lado político que você vive. Vitimismo muito atribuído à esquerda, mas tem muito cara aí de direita, do caralho que for, que se vitimiza. E é um desses casos aí, o cara falando que não, a juventude dele foi uma bosta, e o cara não transcende. O cara não consegue transcender isso. Ele fica a vida inteira culpabilizando esse passado e ele não consegue transcender isso. E ele fica remoendo, mesmo com 40, 50 anos, né? E eu respondi alguns desses comentários. E um desses, eu lembro até agora, né? Lembro até hoje, de um que eu falei pro cara, falei, irmão, supera, velho. Passa por cima disso. E aí ele tenta toda hora argumentar. Não, Barba, veja bem. Então você fica retroalimentando isso dentro de você. E é por isso que a sua vida é uma merda. Porque você não transcende os problemas. Na verdade, os problemas, eles são um combustível, né? São o que dão sentido pela busca de uma vida melhor. Mas isso é um outro papo para um outro momento. Hoje eu vou levantar esse questionamento, quero conversar com vocês, né, e saber já a opinião de vocês aqui, se de fato nós éramos mais felizes entre os anos 70, 80 e 90, se essa geração realmente teve uma juventude feliz, como muitos de nós aqui falamos, e outros mais aí também pelos quatro cantos do mundo. E hoje nós vamos conversar, trazer algumas referências dessa época aí e entender esse conceito. Bom, será que a gente era mesmo feliz nos tempos de Dante ali, entre os anos 70, 80 e 90? Será que a nossa juventude realmente foi um negócio feliz? Olha, eu vou falar por mim. Eu vim de uma classe média, podemos dizer assim, classe média um pouco para baixo ali. Digamos que assim, eu sou filho de 2 técnicos de enfermagem e eu basicamente, boa parte da minha vida, nunca tive dificuldades, né? Eu nunca passei fome, nunca morei numa favela. Já morei em um bairro periférico, isso é fato. Eu sempre digo isso, eu nasci na Penha, né? Graças a Piratininga eu sou penhense, tenho muito orgulho da minha querida Penha. E com uns 6 anos de idade, meu pai, por não ter dinheiro para comprar uma casa na Penha, a gente teve que ir para Itaquá, né? Mais precisamente num bairro chamado Aracaré, que é pior que Itaquá. Como eu morei lá, eu posso falar, é uma bosta aquele lugar. Eu passei ali 6 anos somente, aí eu peguei e saí fora de lá e voltei pra Penha, né? Voltei morando ali na Vila Ré, na Rua Moé, isso aí final dos anos 90, ali por 96, 97 por aí, no meio pro final. E eu nasci ali na Arnaldo João, na verdade, na Vila Granada. Eu tô falando isso pra quem é de São Paulo, a maior parte do meu público é de São Paulo, então quem é da Zona Leste conhece bem essa região aí. Eu tenho muitos inscritos aqui da Penha, né, dessas regiões e subdistritos aí, né. Então eu digo pra vocês que eu não passei dificuldade, mesmo na época que eu morei nesse subdistrito aí de Itaquá. Foi ali, inclusive, que eu conheci as The King of Fighters. Foi a primeira vez que eu joguei um fliperama. Foi ali que eu ganhei a minha Sandal, né? Quem é dessa época lembra dessa bike Sandal com câmbio Shimano. Era sempre importante ressaltar isso, o câmbio Shimano de 18 marchas, né? Então ela era de alumínio, ela tinha aqueles efeitinhos preto e verde, assim. Eu nem sei onde foi parar essa bike aí. Eu só sei que eu debuiei ela, estourei as manoplas, que ela era de um material um pouquinho mais vagabundo, né? Você tinha que colocar uma... Ele estourava rápido, você tinha que colocar outra rapidinho ali. Então via uma lombada, eu já fazia, pulava e... Enfim, coisa de moleque, né, cara? Eu descia as ladeiras num pau da porra. Nessa época que eu morava lá, não tinha asfalto ainda na rua, então você imagina. Era pedregulho voando pra tudo quanto é lado. Bikes diferentes para bikers diferentes. Essa foi uma das principais preocupações da Sandal Bike.
Mas mesmo nessa época que eu morei num lugar mais periférico, eu não passei necessidade. Eu sempre tive acesso e boas referências, mesmo em meio ao começo, o surgimento desses pagodinhos safados aí com raça negra, arte popular. Eu sempre tive acesso ao rock, né? Então ao pop rock a princípio ali, com bandas como o Tears for Fears, né? O post-punk ali, que a gente nem sabia como chamar isso na verdade, né? O The Cure, era rock. Também o popzão lá do Duran Duran, então eu cresci ouvindo essas três coisas, né? E obviamente o Raul Seixas, né? Que aí foram essas bases, até eu conhecer o heavy metal. Eu nasci há 10 mil anos atrás. As dificuldades que nós tínhamos eram tecnológicas. E eu lembro muito bem do plano de expansão da Telesp. Você fazia o cadastro e aí você tinha que aguardar ali, sei lá, 10 anos para chegar essa bagaça na tua rua. E quando chegava era geralmente assim, uma ou duas casas. Então acabava que a casa do vizinho virava comunitário. Então minha avó na época estava morando na cidade de Natal, minha falecida avó por parte de pai. Estava na sua cidade local, né, na sua cidade de nascença, Franca. E aí a gente tinha que esperar até umas 11h30, meia-noite para ir lá na vizinha. Ô, você tinha que avisar antes, tinha que ser combinado. Ô, no sábado eu posso ligar? Você me... Pode. Aí você ia lá na vizinha... 11h30, e era assim, era coisa... E aí, tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E como é que estão as coisas aí? E a saúde tá bem? Tá tomando os remédios? Tô... Então tchau, pau. Era coisa assim de 3 minutos. Se você não tinha um vizinho ou não tinha linha telefônica em casa, da maldita Telesp, você tinha que ir ao orelhão. E é ali que eu digo pra vocês que hoje, né, em comparação... Ó, meu celularzinho velho aqui, ó, nem uso mais. Mas em comparação a isso daqui, meus amigos, era um sacrifício. Porque você tinha que descolar as fichas, depois vieram os cartões, mas sempre tinha um engraçadinho que ficava ali, umas meia hora conversando com a namoradinha ou com o namoradinho. Sempre tinha essa dificuldade das filas quilométricas em frente aos orelhões e também a falta de higiene, né, cara? Eu criei o hábito, meu pai tinha esse hábito de quando usar o orelhão ele tirava e passava na camiseta, assim, né? Não que isso resolvesse, você tinha que andar com álcool, né? Pra limpar, pra tirar todos os germes de centenas de pessoas que passavam ali por dia. Se fosse no centro da cidade era mais nojento ainda, porque o centro de São Paulo é porco pra cacete, infelizmente. Então eu diria que essas foram, assim, algumas das dificuldades, né? Você não ter o telefone em casa, hoje você tem o WhatsApp, você fala com o teu amigo no Japão, na China, então as coisas se tornaram muito instantâneas. Essa parte dos orelhões eu não sinto falta nenhuma. A parte tecnológica realmente era mais difícil, embora o charme fosse maior. A dificuldade em adquirir discos, por exemplo, de bandas, sempre era o primo do tio do seu amigo que ia para os Estados Unidos, que era parte dos playboy da família, que ia pra gringa, trazia o disco, você gravava na fita cassete, essa fita cassete se reproduzia, né? E um gravava a fita cassete do outro. E ainda você tinha que ser mais boy ainda, vamos dizer, né? Bom, não diria boy, né? Mas ter ali um crediário, né? Nas Casas Bahia ali, para conseguir comprar aqueles systems, né? Era Master System que fala? Acho que é Audio System, eu não lembro. Aquele sistema de áudio, né? Que tinha 2 decks de cassete pra você gravar uma fita na outra. E eu fiz muito isso, assim, cara. Eu ia pra um lugar chamado, na época eu morava em Itaquá. Eu tenho boas recordações de lá, cara, embora seja um lugar horroroso. Na época que eu morava era mais roça, não tinha essa bandidagem que tem hoje lá. Mas a gente saía de lá, eu e meu pai, no Corcel 2 dele, e a gente fazia as coletâneas com o Raul Seixas, né, do vinil pra fita cassete, então você imagina a qualidade daquilo. A gente ia de Corcel 2 pra um lugar chamado Termas de São Paulo, ficava em Poá ou Suzano. Pessoal das antigas que é dessa região me confirme aí, mas eu acho que era Poá. E também tinha aquele lance, aí eu já tinha mudado aqui, já tinha voltado pra Zona Leste aqui, mais pra frente da Zona Leste, né, na Penha. E aí eu lembro que a gente pegava o Gol quadrado dele, aquele com catalisador 92, hein, cara, o golzinho quadrado. E nós íamos pro Play Center e era sempre essa coisa. A gente já tava usando CD, era a época do Zaiva, lembra? Aqueles 3 em 1, AM, FM, fita cassete e o CDzinho, eles pareciam uns Kinder Ovo aquele negócio, né? Play Center, aqui é o lugar pra você brincar e se divertir. Play Center traz felicidade pra qualquer idade, faz você sorrir. Play Center, alegria de ser criança outra vez. Venha passar as suas férias no Play Center.
A coisa da dificuldade, eu acho que fazia a gente ter uma conexão maior com as coisas. Então você tinha aquela coisa de gravar. Quando era do vinil pra fita cassete era pior, porque você ficar pulando de faixa em faixa, riscava o vinil, então às vezes você tinha que ter um cuidado bem maior, assim, aquela coisa mais man baby, né, que fala, mais artesanal na hora de fazer uma coletâneazinha. Então tudo isso daí acho que dava o charme, fazia a gente ter uma conexão maior com as coisas. Até mesmo quando a gente começou a gravar do CD para fita cassete, ainda tinha esse cuidado de você ter que ouvir a música inteira. Quando surgiu o Nero, aí não, você só jogava as músicas numa pasta, você não tinha que ouvir as faixas e você reproduzia aquilo em massa. Foi logo ali que estourou também essa coisa da pirataria dos CDs, né? Então tinha lá uma CPU com um monte de gaveta de gravador de DVD e os caras fritando, né? Gravando, vendendo CD pirata no centro de São Paulo. Foi uma época muito louca. Isso a gente tá falando de 2000. Mas voltando, né, mais para trás ainda, lá entre os anos 80 e 90, para você conseguir, por exemplo, um PC, era também coisa de rico, né? Ou então você tinha que parcelar e ter acesso a um cartão de crédito para fazer parcelamento. Digamos que a IBM e várias outras empresas que faziam ali aquelas propagandas sobre computador, né? Como que era, né? Eu ia falar Media Kit, né? Mas tinha um outro nome, cara. Kit multimídia, né? Com microfone, webcam, aquela coisa. Você tinha que ter um acesso para ter um cartão de crédito para parcelar, era foda. Essas empresas aí, elas foram as primeiras a trabalhar somente com cartão de crédito. Dificilmente você conseguia. Eu acho que popularizou um pouco com o computador do milhão. Vocês lembram disso daí, cara? Eu acho que ali dava pra fazer no crediário, ali naqueles talãozinho lá. Cara, tá me fugindo muito o nome dessas coisas aí, cara. Os boletão lá, né? Era uma série de boletos. Carnezão. Era um carnê. É isso aí, um carnezinho que você fazia lá e ia pagando. Show, né? É só ligar. 4004-6797. E você ainda ganha 3 meses de acesso grátis à internet. É tudo que você precisa para ficar ligado nas baladas, ou falar com a galera, e até detonar no trabalho, na escola ou em casa. Tá esperando o quê? Vai lá e ligue e adquira já o seu computador do milhão, geração 3. Outra coisa também que era muito legal eram os videogames nessa época. Eu gosto muito de falar dessa parte dos videogames aqui, porque embora hoje eu não tenha muita paciência para jogar, eu gosto de falar daquela época porque me remete a um tempo bom. Então a gente tinha que madrugar nas locadoras quando havia algum lançamento. Quando saiu Mortal Kombat 3, eu lembro que eu madruguei na locadora. A locadora abria acho que 9 horas da manhã, era 7h30, eu já tava lá plantado. Porque eu já tava naquela febre do Mortal 2, quando saiu o 3, eu queria ser o primeiro a alugar. Né? E a gente ficava ligando a locadora, oh, chegou. Não, cara, vai chegar dia 10. Aí você ligava no dia 10, no dia 9, a certeza que é amanhã. Não, amanhã tá aí já, não sei o que. Aí você chegava, lá o cara chegava com cartucho, ou já tava lá. Você tinha que fazer a reserva, era um negócio muito louco. E essa escassez, né? Isso, inclusive, é uma estratégia, tá, bicho, do marketing digital, da publicidade. Gerar escassez aumenta mais ainda a procura. Então, a escassez, as dificuldades, na verdade, davam, é isso que eu falei, davam um charme. Fazia a coisa ter mais valor, tinha mais empolgação. E tem um outro fator também da nostalgia, que é viver a coisa pela primeira vez, né? Aquela experiência que você nunca teve. Depois que essa experiência ela se repete por mais vezes, ela se torna normal. E eu acho que é por isso que a gente vive hoje um certo vazio, porque essas coisas são instantâneas. A gente via um cara com camiseta de banda na rua ou ouvia na rádio e não dava tempo de você anotar. Nosso inglês era muito ruim. Então, você tinha que pelejar, você tinha que ir numa loja e cantar música. Às vezes o lojista não conhecia. Você ia numas lojas dessa de shopping e o cara dificilmente curtia rock, né? Ou música pop. Você tinha que ficar cantando e o cara, puta, cara, não conheço, não sei de que disco é esse. Então toda essa escassez aí fazia a gente dar muito mais valor às coisas. Acho que é por isso que a gente... quando tinha realmente a experiência, eu, por exemplo, quando ouvi Perry Manson na primeira vez, fiquei anos para conseguir achar o disco, para ouvir, né, a música. Quando eu ouvi a primeira vez foi uma experiência magnífica. Eu ouvi, sei lá, centenas de vezes a mesma música, a Perry Manson o dia inteiro, e aquilo era prazer atrás de prazer, assim. Então a dificuldade, ela é que dava o charme mesmo, não tem jeito. E aí, voltando pro lance dos videogames, era isso, né? Então quando eu peguei o Mortal 3, eu fritei o dia inteiro. Mas era engraçado que ao mesmo tempo que a gente tava ali fritando nos videogames, no Super Nintendo, a gente dividia o tempo.
Então a gente jogava, vinha alguém, batia no teu portão, ô, vamos jogar uma bola, jogar um gol a gol lá na quadra? Vamos. Desligava o videogame e ia tomar um ar, brincar debaixo de sol, né, gerar vitamina D aí no corpo, coisa que muitas pessoas não fazem hoje. Esse é um dos principais também problemas de depressão, tal, né? Esse desequilíbrio hormonal, né? De vitaminas e afins. As pessoas ficam muito dentro de casa, né? A gente então pulava lá pra quadra da escola e aí o caseiro ficava puto, né? Não gostava, mas a gente fazia tudo debaixo da lei ali, né, cara? Debaixo dos panos, né? Às vezes o cara fazia vista grossa, às vezes quando ele tava de mau humor, sai fora! A gente saia correndo e pulava o muro de volta pra rua. Foi uma época boa. Então a gente foi sim, cara, mais feliz. Eu falo por mim. Acho que mesmo os que passaram dificuldades, necessidades, eu vou dizer, em algum momento você foi sim feliz, cara. Mesmo que fosse num micro momento ali, sabe? Num único momento, você foi sim feliz. Porque quando você conseguia realizar algo, fazia muito mais sentido. Hoje as coisas não fazem tão sentido por conta dessa coisa da instantaneidade. Nem sei se existe essa palavra. O cinema também era uma coisa muito legal naquela época, principalmente cinema de terror. Eu acho que entre os anos 80 e uma parte dos 90 foi a glória do cinema de terror. Acho que principalmente no final dos 70 para os 80, na real, na verdade mesmo. Então o cinema, nós tínhamos aí os clássicos como Evil Dead, Hellraiser, Bebê de Rosemary, que era um terror mais psicológico, não tinha aquela coisa do gore. Eu lembro quando eu vi o Fome Animal a primeira vez. Aquela cena esdrúxula. Era uma coisa meio pornogore no meio ali, né, bicho? Aquele padre dando uma tchutchada com a freira, o padre zumbi, né? Aí nasce um filho podre. Cara, que loucura aquilo, né, bicho? Sensacional. E eu lembro que eu vi a primeira vez no falecido Cine Trash, apresentado pelo saudoso, né, Mujica. E, puta que pariu, o Cine Trash era uma coletânea de filmes horrorosos, mas que todos eles abriram as portas, serviram de base para filmes de terror atuais, né? Seja ele da linha psicológica, não importa. Todos esses filmes aí, eles foram a escola para tudo isso. Hoje assistindo, por exemplo, eu tenho aqui os 3 Evil Dead, eu adoro, sou fãzaço do Evil Dead. E hoje assistindo esse filme eu vejo o quão tosco ele era. Porém, entretanto, quando você vai estudando como esses caras fizeram o filme, sensacional, velho. Até borra de café eles usaram pra fazer efeito, né? Foi de baixíssimo orçamento. Os caras, sei lá, comiam salgadinho de almoço. E aí o filme deu milhões de dólares, teve uma repercussão assim gigantesca. Eu não vou precisar os números aqui pra vocês, porque eu não lembro, mas eu sei disso, assim, que foi uma coisa realmente, assim, pra época revolucionária. Scene 68, GD, take one, sound 1017. Wait, is that 07? 1107. Say it again. 1107. Os desenhos também, embora hoje eu assista, não veja mais graça nenhuma, a gente tinha muita coisa criativa, assim, aquele Império do Nonsense, né? Dudu e Edu, a Vaca e o Frango. Um pouquinho mais pra frente tinha o Shelder, acho que é Shelder, né? Shoulder, né? Se fala, nunca soube pronunciar direito. Mas esse daí vamos dizer assim, que é um dos últimos suspiros, né? Um pouco antes de surgir o Hora de Aventura e o Apenas um Show, que eu julgo ali, junto com Gumball também, ser os últimos suspiros de desenhos realmente assim, mais politicamente incorretos, né? Era o Império do Nonsense, a Nickelodeon e o Cartoon Network que criaram coisas assim muito engraçadas, né? Shelder, uma garota beijou você. Beijou você! Eu sei, foi nojento! Vale lembrar também a Vida Moderna de Rocco, né? Acho que era assim que falava. Puta, que esse desenho é sensacional. Esse eu acredito que seja um dos poucos que eu consiga assistir, né? E era também feito de uma forma assim mais tosca, os traços exagerados. Isso dava todo o charme para esse período, né?
Hoje a gente tem coisas assim muito mais polidas. Eu acho que essa parte dos desenhos começou a ficar um pouco mais afrescalhada quando começou a surgir esse universo do Max Steel aí, né? Max Steel, aquela coisa 3D, aquele 3D primário, né? O deles já era um pouco mais avançado, mas puta, esse Max Steel era muito chato. Os bonecos eram legais, né? Uns bonecão maior assim, parecia uns Ken, uns Ken da Barbie versão testosterona assim, sabe? Acertar, força máxima, agora! Vamos posicionar a bicicleta supersônica e preparar o lançador de mísseis para derrotar o Psycho. Força ele, Jack! Max Steel! A aventura está apenas começando com o super agente secreto Max Steel. Mas o desenho desse brinquedo aí era muito ruim, assim, era muito horroroso. E aí começa essa grande era dos 3D e eu não sou muito fã. Digamos que salvam algumas coisas ali como Shrek. Quem mais aí? Você vê como é que eu manjo, né? Acho que é mais o Shrek, que aquele sim também é politicamente incorreto. É uma tanguinha! E aí a gente entra, por exemplo, no campo da música, né? Que é o principal assunto aqui dentro desse canal. E aí a coisa começa a ficar extremamente complicada. Eu tenho um público aqui que é muito louco das ideias. Tem cara que fala que a música morreu nos anos 70, né? Mais precisamente o rock. Outros falam que foi nos anos 80, outros no 90, outros nos 2000. Eu já acredito que em 2010 não é que a música morreu, é que as mídias começam a se descentralizar. Você não tem mais um cara mandando, editando tendências. As gravadoras pararam de investir em bandas, né? Elas pararam de pagar o jabá, e aí você tem já a queda, o começo da queda, né? Que 3 anos depois, em 2013, da MTV viria a fechar. Então tudo isso gerou um efeito dominó. A gente viu bares na Rua Augusta fechando, bares de rock ali consagrados, sobraram poucos. Acho que a Altis é um dos pouquíssimos daquela época, tem mais, deve estar com uns 40 anos de idade a Altis já, cara. Uns 40 não, tô exagerando, mas uns 30 e pouco já tá chegando. Se já não chegou nos 30, tá chegando. Então, a Teodoro Sampaio, que era uma efervescência, né? Você viu os caras saindo com caixa de Itajima, aqueles cubos da Meteoro, vendeu pra cacete, na época era 600 pau. Pô, hoje, você pagar 600 pau no amplificador, com a qualidade da Meteoro, é de graça, né, cara? Na época era uma bruta grana, mas ao mesmo tempo era acessível, você conseguia parcelar no cartão de crédito. Então, a rua era uma coisa que respirava a música. Numa esquina tinha uma banda, na outra esquina tinha outra. Se descia mais um pouquinho, ia pra feirinha da Benedito Calixto, que ainda existe lá, que quem não conhece eu recomendo, tem umas antiguidades lindíssimas lá, né? Só tem que tomar cuidado porque às vezes você vai tomar uma facada lá, bicho, que é caro pra cacete as coisas, né? Então, a partir de 2010, eu começo a notar essa opacidade, né, baixa, né, essa coisa opaca, né, é isso que eu quis dizer, da música. Eu sempre falo, né, que tiveram alguns artistas pop ali, como a Adele, a menina que morreu lá, a Amy Winehouse, e quem mais? Eu não lembro, né, e assim, são músicas que, ao meu ver, elas não são ruins, mas são músicas que entram por um ouvido e saem pelo outro. É que nem aquela banda que muitos gostam aqui, o Five Finger Death Punch. É música que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é ruim, só tem músicos competentes com histórico de outras bandas aí bem interessantes, mas não entra na minha cabeça, aquilo não me prende de forma alguma. Então muitos falam disso, né, da morte da música ainda nos anos 80, eu não acredito nisso, os anos 90 foram frutíferos pra cacete, foi uma época do rock alternativo, né, florescer, tiveram muitos experimentos, isso obviamente refletiu, resvalou em outros subgêneros ali. No Brasil nós tivemos muitas bandas aí, por mais que você não goste, levaram o rock pra galera, né, o Raimundos misturando forró, aquelas coisas, eu gosto bastante dos 4 primeiros discos. O Planet Hemp, apesar de eu achar as letras terríveis, tinham coisas extremamente interessantes do ponto de vista de instrumental, a experimentação de misturar o rap com punk hardcore, com raga, com uma série de outros elementos da música aí, e de forma coesa, assim, não era pretensioso, não era uma coisa artificial, fluía muito bem a música dos caras, né? Todas essas misturas foram, vamos dizer assim, dentro do Brasil principalmente, acho que talvez tenha sido uma contra-resposta, né, assim, ao período militar, que a gente, né, viveu ali até, acho que foi 84,
84 por aí, né? 86, eu não lembro, me corrijam aqui, por gentileza. Sou péssimo com datas. Mas os anos 90 vieram com essa ânsia de criar, né? Sem barreiras, sem limitações. Então foi muito frutífero sim, cara. Assim, principalmente dentro do rock alternativo, do indie rock. Um ponto que a gente pode levantar aqui também, eu tenho um canal gringo chamado React, que eles pegam as criançadas ali pra ouvir as coisas antigas, as bandas antigas, né? E é muito interessante porque você vê a reação de algumas, obviamente, algumas não gostam, I don't like it, né? Eles falam, não gostei, não gostei. Porém, entretanto, a maioria dos moleques já conhecem, olha a diferença cultural das coisas, tá? A molecada já conhece e, ou quando não conhecia, fala, puta, amazing, né? Eu gostei disso daqui. Isso aqui é legal. This one feels a lot like the 70s. Is that Slash? That's Slash, right? He's a good guitar player. E tem o react deles lá com o Bohemian Rhapsody, né, do Queen, que é puta. Você pode não gostar do Queen, mas essa música ela é maravilhosa, ela é muito bem produzida, né? Ela escala de uma forma, tem variações assim muito interessantes, muito bem construídas. Não é uma concha de retalho, né? Ela vai crescendo e morrendo de uma forma muito assim visceral, né? Orgânica. E essa música ela realmente tem uma estrutura muito bonita. E é legal ver a molecada ouvindo aquilo e pirando. It's Bohemian Rhapsody. Is this just fantasy? Caught in a landslide. E eles colocam também Guns N' Roses, colocam lá o Black Sabbath, e sempre as reações assim são positivas. E é toda uma geração, eu não diria nem geração Z, acho que eles já são geração alfa, ou é a raspa do tacho da Z já. Porém, você vê que a molecada com relação às músicas antigas, elas têm basicamente a mesma reação que a gente teve quando a gente tinha a idade deles de se surpreender. Então, sinceramente, cara, existia assim um carinho, um preparo, uma coisa diferente na hora de se produzir essas músicas, esses discos. E sim, cara, antigamente era melhor. Você vai me desculpar. Antigamente era melhor. Mesmo com as limitações, havia assim um apreço maior para a produção cultural. Pra gente finalizar essa prosa aqui, é isso que eu disse. Provavelmente sim, antigamente era melhor, porque, mais uma vez, havia um apreço, havia uma procura por artistas serem artistas de fato. Mesmo na falsificação daquilo, como Milli Vanilli, por exemplo, que cantavam sim, mas não chegavam naquilo que o produtor acreditava que deveria ser, havia um talento, havia preocupação de se colocar algo realmente bom para as pessoas ouvirem. É óbvio que naquela época havia uns lixos, como existem hoje em dia, né? Só que hoje o lixo ele se tornou esteticamente o padrão do que a gente vive, então as pessoas elas cultuam o feio, o belo se deixou, né? Até na época dos nossos heróis, né? Aquela testosterona, o cara com físico, o conceito de treinar, de ter o corpo bonito, né? Definido, isso se perdeu. Você tem essa filosofia, se é que se pode chamar assim, ou melhor, essa ideologia do body positive, né? Se aceite com 300 quilos, o importante é você ser feliz. Caralho, você vai me desculpar, cara, como é que você vai ser feliz com o seu corpo suportando o quíntuplo do seu peso, né? Isso é geneticamente, isso é biologicamente incoerente, né? E eu não estou falando aqui de se chegar no padrão estético. A estética é uma coisa muito particular, né? Você que busca aquilo, mas você tem por obrigação se exercitar. Você tem que fazer exercício, você tem que manter o seu corpo em movimento. Isso não é uma questão, mais uma vez, estética, não é uma questão de ego, né? É uma coisa que você precisa fazer porque o seu corpo necessita disso. Então a gente vive o culto ao feio. A gente transformou o feio, figuras abjetas como Oruan, né, Virgínia, sei lá mais quem. É que você vê que eu não acompanho isso, Felipe Neto, coisas do tipo. Nós transformamos essas pessoas em ícones, em seres a serem seguidos, transformamos esses caras em heróis, né? Eu falo nós, sociedade, porque eu estou fora disso. A gente tem também um novo movimento de pessoas voltando pro analógico, voltando a baixar música, principalmente por revolta aos streaming. Então provavelmente a gente vai ver também um consumo aí maior de DVD, né? A busca por ter as coisas, né?
Talvez, só talvez, essa teoria globalista, né, de que você não vai ter nada e mesmo assim vai ser feliz, talvez fuja um pouco do controle desses caras, né? Eu acredito que as pessoas sempre fazem esse retorno. Eu citei o rock independente, né, o rock alternativo nos anos 90, e esse movimento foi justamente isso que eu tô falando para vocês agora. Eles tentaram resgatar coisas antigas, de estéticas antigas, e transformar, trazer um novo tipo de som. Né? Então eles se inspiraram nos Beatles, se inspiraram nos Rolling Stones, em coisas clássicas, e misturaram com o contexto atual, da época do grunge, né? Principalmente de bandas como Nirvana ali, né? Mudhoney, o Sonic Youth. Não sei se poderia dizer que talvez traga alguns traços ali do grunge, por que não? Mas todas essas bandas aí, eles tentaram de alguma forma fazer um resgate, né? Voltar às raízes. Vocês sabem que eu não gosto de usar esse termo, né? Raiz. Mas dentro desse contexto, dentro dessa fala que eu tô querendo expressar aqui, faz sentido usar. Voltar às raízes, voltar às origens. E eu acredito que a gente vai assistir um novo movimento. Eu fico muito feliz quando eu vou à Galeria do Rock e o meu querido amigo Richard, lá da Zeitgeist, quando ele abre a loja, você vê a loja dele lotada de gente. E eu vou falar pra vocês, muitas vezes a minoria são de pessoas da nossa faixa de idade pra frente, dos 40 pra frente. A gente tem uma molecada ansiosa, assim, pra consumir mídia física. Então, mesmo que o cara vá comprar um disco lá, sei lá, da Lana Del Rey, ou dessas coisas mais pop, o cara tem a preocupação de ter o vinil. E isso abre portas para outras coisas. Muitos ali tem uma minoria, né? Infelizmente é uma minoria da geração Z, traz esse conceito de querer pertencer e ter as coisas. E isso é importante. Ter a mídia física é deter a história da música nas mãos. E a gente precisa passar isso. Vocês que já são pais, vocês precisam passar esse conceito para os seus filhos, né? Ter as coisas, né, dentro de um contexto é necessário, sim. É preciso você manter certas coisas aí. E a mídia física, né, fugindo dos streaming, eu acho que o streaming tem que ser um acessório, né? A mídia física, ela cumpre esse papel. É isso aí, meus amigos, essa foi a minha opinião, né? Em resumo, eu acredito que sim, nós fomos mais felizes antigamente, justamente por conta da cultura da escassez. Isso fazia com que cada momento vivido fosse único, e é justamente isso que desenha a nossa nostalgia hoje. Comenta aqui embaixo se vocês chegaram até o fim do vídeo, comenta com a hashtag cheguei até aqui e comenta o que vocês acharam do vídeo. É isso aí, forte abraço, falou!